Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Tanto os queridos irmãos que estão aqui presencialmente, como aqueles que acompanham pelas mídias da nossa igreja, é um prazer tê-los conosco esta noite. Quero agradecer ao nosso pastor setorial, pastor Amândio Bispo Cruz, pela confiança em mais uma vez franquear o púlpito da igreja que está sob sua responsabilidade, para que possamos meditar na palavra de Deus junto com a igreja. Também quero agradecer ao Departamento de Missões Amor que Salva pela honra em facultar esse convite para que pudéssemos estar juntos, e isso alegra o nosso coração. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los para que juntos abramos as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. É o tema que foi escolhido para o culto de hoje. Segunda Epístola aos Coríntios, no seu capítulo de número 12 e o seu versículo de número 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. A versão que eu tenho em mãos diz o seguinte: E eu muito alegremente gastarei, e me deixarei gastar por vós. Na tradução Almeida, Revista e Corrigida, o mesmo texto diz o seguinte: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Quantos podem dizer amém? Certa ocasião, o Senhor Jesus e os seus discípulos chegaram em Gadara. E ao chegarem àquela cidade, um homem foi ao encontro deles. A situação daquele homem era terrível, pois ele estava possuído por espíritos malignos e habitava em sepulcros. Mas ao encontrar-se com Jesus, ele foi liberto e restaurado. A transformação na vida daquele homem foi tão grande que as pessoas não acreditavam tratar-se da mesma pessoa. Olhavam para aquele homem e diziam: não é possível. Parece ele, mas não pode ser. Tal a transformação operada por Cristo na vida daquele homem. Tomado de uma grande alegria e de gratidão, aquele homem fez um pedido a Jesus. Ele disse: Senhor, permita que eu fique convosco. Mas Jesus respondeu: torna para os teus e conta quão grandes coisas Deus te fez. Em alguns aspectos, somos parecidos com aquele homem. Somos parecidos com aquele homem porque, assim como ele, Jesus também nos libertou. Jesus também nos restaurou. E nós fomos tomados de uma grande alegria. Fomos tomados de uma grande gratidão. E assim como aquele homem, nós achamos que a melhor forma de demonstrarmos a nossa gratidão a Jesus é ficarmos.
ficarmos na companhia de irmãos queridos, louvarmos a Deus em nossa congregação, mas o que Cristo espera de nós, como demonstração de gratidão a Ele, por aquilo que Ele fez na nossa vida, não é que nós fiquemos, mas que nós saiamos e contemos a outras pessoas quão grandes coisas o Senhor nos fez. Por isso, esta noite, irmãos, meditaremos no seguinte assunto: evangelização, uma forma de demonstrar o nosso amor a Cristo. Evangelização, uma demonstração do nosso amor a Cristo. Queridos irmãos que aqui estão, bem como você que nos acompanha através da internet, esta noite o Senhor quer que nós entendamos que Ele nos libertou e Ele nos restaurou para que através de nós outras vidas também sejam libertas e restauradas. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós, igreja do século 21, devemos tomar por exemplo, por modelo, a igreja primitiva. E a igreja primitiva entendeu que a evangelização era uma forma de demonstrar o amor a Cristo. E por isso a igreja primitiva desenvolveu vários métodos de evangelização. Ela entendia que para demonstrar que amava a Cristo, ela precisava evangelizar. E evangelizar não apenas de uma forma, mas de várias formas, para alcançar o maior número de pessoas possível, para que estas também se tornassem evangelizadoras. E se nós tomarmos a igreja primitiva como exemplo, nós adotaríamos os mesmos métodos que ela adotou para a evangelização. O primeiro método adotado pela igreja primitiva, nós vamos ter uma palavrinha grega, keruso, que quer dizer anunciar como arauto. O que é isso? Os crentes da igreja primitiva, cheios de graça, cheios de unção, cheios de poder, cheios do Espírito Santo, eles saíam pelas ruas. Eles iam às praças das cidades e clamavam em alta voz as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Saíam pelas ruas, pelas cidades e anunciavam em alta voz que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus em breve voltará, aleluia, para levar aqueles que estiverem em comunhão com Ele. Então este foi o primeiro método desenvolvido pela igreja primitiva. Saíam pelas ruas anunciando e clamando em alta voz. Nós encontraremos isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, no versículo de número 5, que diz o seguinte: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe chega em Samaria, aquela região que ainda não havia sido alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. A igreja primitiva ainda não havia chegado ali, mas quando Filipe chega, ele sai, irmãos, como mensageiro solitário, anunciando em alta voz as grandes obras que Jesus faz, as grandes coisas
coisas que Jesus havia feito na vida dele. E daqui a pouco, irmãos, começa a haver um grande avivamento na cidade de Samaria, através de uma pessoa, clamando em alta voz, um grande avivamento aconteceu. E não é diferente nos dias de hoje. O Senhor pode me usar, o Senhor pode te usar, pelas praças, pelas ruas, pelas avenidas, como fizemos no passado, através dos cultos ao ar livre, através dos pregadores que pregavam nas praças, muitas vezes solitários com as suas Bíblias, mas daqui a pouco uma multidão se ajuntava, e você olhava para um, estava chorando, outro estava sentindo a presença de Deus, e quando era feito o apelo, vidas eram alcançadas, porque o Senhor, Ele usa aquele que está disposto a ser um arauto. Mas a igreja primitiva utilizava um segundo método, e nós vamos recorrer a uma outra palavrinha grega, que é a palavra evangelizo. E essa palavra significa pregar as boas novas. Ou seja, a igreja primitiva, ela não tinha outra mensagem. A mensagem da igreja primitiva era a mensagem das boas novas, das boas notícias. E que notícias seriam essas, pastor? Essa notícia, meu querido irmão, é que o homem que esteve separado de Deus por conta do pecado, o homem que esteve morto em ofensas e pecados, agora ele tinha um meio através do qual poderia novamente se aproximar de Deus. E que meio era esse? Esse meio é o Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu para morrer em nosso lugar, e aqueles que o receberem por Salvador, desfrutarão de comunhão com o Pai. Essa é a boa notícia. E a igreja primitiva, irmãos, ela anunciava a boa notícia, que há esperança para o homem perdido, que há esperança para aquele que está morto em ofensas e pecados e separado de Deus, e a esperança não é outra senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através dele o homem pode vir ao Pai. Meus queridos irmãos, nós vamos encontrar isso lá em Atos capítulo 5, versículo 42, que diz o seguinte: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, mas não era só de domingo como nós fazemos hoje. A igreja primitiva diz que todos os dias eles iam pelas casas e anunciavam a esperança para você, a esperança para a sua família, a esperança para o Brasil, a esperança para São Paulo, a esperança para o bairro do Ipiranga, a esperança através de Jesus. E eles iam de casa em casa anunciando o Evangelho. Há quanto tempo, irmãos, nós não tomamos esse modelo e não saímos batendo de casa em casa e anunciando a boa notícia e anunciando que há esperança. Mas essa noite o Senhor nos chamou aqui para dizer que Ele, aleluia, espera que nós possamos dar a Ele essa demonstração de amor, evangelizando e trazendo vidas até Ele. Mas a igreja primitiva utilizava ainda um terceiro método. E esse terceiro método, lá no grego, é martureu, que significa ser testemunha. Ser testemunha. O que é isso? Ser testemunha. É uma pessoa que foi chamada para falar sobre aquilo que viu e ouviu. E era isso que a igreja primitiva fazia, porque naquele tempo, irmãos, eles só tinham à disposição o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido redigido. E eles tinham que recorrer àquilo que eles haviam visto Jesus fazer. E eles tinham que recorrer àquilo que eles haviam ouvido Jesus falar. Então eles tinham que dar testemunho, falar acerca daquilo que eles haviam visto e ouvido.
E nessa noite o Senhor nos chama para que nós falemos acerca daquilo que temos visto e que temos ouvido. Meu querido irmão, quando você sair, logo mais quando terminar esta reunião, fale acerca daquilo que você tem visto. Conte de quantas pessoas você já viu chegarem aqui totalmente falidas, espiritualmente, materialmente e moralmente, mas foram transformadas, foram restauradas, foram recuperadas, foram libertas, e hoje são pessoas, aleluia, que estão fazendo a diferença na sociedade. Fale acerca do que Jesus fez na tua vida, na tua família, aquilo que você viu. Fale acerca daquilo que você ouviu. Quantos testemunhos você já ouviu de coisas extraordinárias que Deus tem feito em nosso meio? Saia daqui hoje dando testemunho, falando daquilo que você viu e daquilo que você ouviu, falando daquilo que você viu e falando daquilo que você ouviu, e através do teu testemunho, vidas serão alcançadas, vidas serão impactadas, porque a metodologia não mudou. Nós precisamos fazer como a igreja primitiva fazia. Nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, o texto bíblico dizendo o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Eles tinham visto Jesus ressuscitar. Você já imaginou que mensagem poderosa? Olha, nós estamos aqui dando testemunho de um homem que nós vimos ser pendurado no madeiro, vimos ser sepultado, permaneceu sepultado por 3 dias, mas nós o vimos vivo, e nós podemos dizer para você que ele está vivo. Esse era o testemunho dos apóstolos, esse era o testemunho da igreja primitiva. Eles falavam acerca daquilo que eles haviam visto. Fala acerca daquilo que você tem visto, fala sobre aquilo que você tem visto, e o Espírito Santo vai fazer o resto. O Espírito Santo vai trabalhar nos corações, o Espírito Santo vai convencer, o Espírito Santo vai trabalhar, e as pessoas vão se achegar ao Senhor através do seu testemunho. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o quarto e último método que a igreja primitiva utilizava, no grego é dialegomai. E o que é isso? Manter diálogo. Os crentes da igreja primitiva, irmãos, eles sabiam dialogar. Eles sabiam como se aproximar de uma pessoa que ainda não conhecia o Evangelho, como estabelecer um diálogo, como estabelecer um relacionamento. Os crentes da igreja primitiva, eles não afastavam as pessoas, pelo contrário. Diz que eles caíam na graça do povo. E aí o Senhor ia acrescentando à igreja, dia a dia, aqueles que haviam de ser salvos. Mas como eles caíam na graça do povo, eram pessoas agradáveis. Eram pessoas que tinham uma palavra temperada com sal, uma conversa sadia, uma conversa instrutiva. Eles sabiam dialogar. E nós, será que temos utilizado esse método? Será que nós temos conseguido estabelecer diálogo com as pessoas? Ou será que nós temos, à semelhança de Moisés, uma língua pesada? E quando começamos a dialogar, ao invés de trazermos as pessoas para perto, nós afastamos as pessoas. Nós precisamos ter uma palavra temperada com sal. Nós precisamos, meus queridos irmãos, pedir ao Senhor que nos dê graça, temperança, para que nós possamos responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Meus queridos irmãos, a igreja primitiva ganhava almas através do diálogo. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 8, versículo 30 e 31. Os versículos dizem-nos o seguinte: e correndo Filipe,
ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que se assentasse. Olha, irmãos, um homem estava lendo o Antigo Testamento e não conseguia entender. E aí, irmãos, o servo de Deus, cheio de sabedoria e sabendo manter diálogo, faz uma simples pergunta: entendes tu o que lês? Ele soube começar um diálogo, ele soube começar uma conversa. E aí o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E Filipe assentou-se ao lado do eunuco e começou a explicar a palavra de Deus, e começou a conversar, uma conversa dentro da Escritura. E sabe o que aconteceu, irmão? Daqui a pouquinho, não precisou muito tempo, aquele eunuco, irmãos, ele viu um pouco de água e disse: olha, eis aí água, o que impede que eu seja batizado? Eu quero ser batizado agora, porque essa conversa está boa, essa conversa está cheia de unção e de graça, essa conversa entrou dentro de mim, eu estou sentindo alguma coisa diferente, e eu não posso mais continuar sendo a mesma pessoa, eu preciso me batizar, eu preciso ser sepultado para o mundo. Ou conversa boa, irmão, não é conversa a respeito de política ou de outro assunto, irmãos, que tem gerado bolsões de pessoas antagônicas na nossa sociedade. Não, irmãos, é conversa saudável, conversa que tem graça, que tem unção, que tem tempero. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas a igreja primitiva, como nosso modelo, além de entender que a evangelização é uma forma de demonstrar amor a Cristo e desenvolver vários métodos de evangelização, a igreja primitiva, irmãos, ela tinha o preparo espiritual adequado para evangelizar. Se vocês forem para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, o texto bíblico vai dizer: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Atos 1:8, Jesus vai reforçar essa promessa e vai dizer o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas pastor Fábio, o senhor disse sobre preparo espiritual, o que esses dois textos falam sobre preparo espiritual? Jesus disse aos discípulos: vocês devem ficar em Jerusalém, porque eu vou enviar sobre vocês virtude. E essa palavra virtude, lá no original, irmão, vem da palavra grega dunamis, que significa poder do alto, poder em ação. Ou seja, a igreja deveria ficar em Jerusalém, porque desceria sobre ela um poder do alto. E esse poder, irmão, não faria a igreja ficar inerte. Esse poder não faria a igreja ficar estática. Veja que é um poder do alto e um poder em ação. Um poder que coloca a igreja em movimento. Um poder que coloca a igreja caminhando. Um poder que faz com que a igreja saia do estado de inércia e se direcione até aqueles que estão caídos, que estão necessitados de que uma mão amiga lhes seja estendida, para que possam ser restaurados, assim como nós um dia fomos. Poder do alto e poder em ação. E meu querido irmão, creia que nessa noite, essa mesma virtude, esse mesmo poder do alto, está descendo sobre esta casa de oração. Essa mesma dunamis está descendo aí no seu lar, você que está nos acompanhando
acompanhando pela internet, seja cheio de virtude, receba o revestimento. A igreja do século 21 não pode deixar de buscar o batismo com o Espírito Santo, porque esse revestimento, meu querido irmão, refere-se também ao batismo com o Espírito Santo. E alguns anos atrás eu preguei uma mensagem intitulada Missões Pentecostes estão no DNA da igreja, e eu afirmo isso novamente hoje: missão e Pentecostes estão no DNA da igreja, porque no dia de Pentecostes desceu a dunamis, desceu o poder, e aqueles crentes que estavam trancados, escondidos com medo, saíram daquela reunião e começaram a pregar com ousadia, porque agora eles tinham dunamis, agora eles tinham poder, agora eles tinham revestimento. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. A igreja do século 21 não pode se conformar em ser uma igreja sem poder, mas ela precisa dessa virtude, ela precisa dessa virtude para ganhar almas para o reino de Deus. Esse era o preparo espiritual da igreja primitiva. Mas você pode estar perguntando: mas pastor Fábio, o senhor está falando de coisas que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. Será que nós podemos repetir o que a igreja primitiva fez? E demonstrarmos o nosso amor a Cristo através da evangelização? A resposta é sim. Vou repetir, a resposta é sim. Nós podemos repetir aquilo que a igreja primitiva fez. Nós podemos demonstrar o nosso amor a Cristo através da evangelização. Mas você pode perguntar: mas pastor Fábio, não é possível, será que eu tenho condições de fazer isso? Deus te trouxe aqui, colocou você aí acompanhando essa transmissão, para dizer que é justamente com você que Jesus conta. Porque você poderia perguntar: mas pastor Fábio, quem é o evangelizador? Aí vem a resposta: o evangelizador é todo o cristão salvo. Todos nós fomos chamados para sermos evangelizadores. O evangelizador é todo o cristão salvo, discipulado. Nós precisamos ser discipulados para sermos evangelizadores. E que discipulado é esse, pastor Fábio? O discipulado do evangelizador passa pela escola dominical. O discipulado do evangelizador passa pelo culto de ensino da palavra de Deus. O discipulado do evangelizador passa pelo exame das Escrituras. O evangelizador, irmãos, é todo crente salvo, discipulado, batizado e treinado. E meu querido irmão, o lugar de treinamento é aqui. Quando você, tocado por essa palavra, sentir esse desejo, aqui estão os irmãos do departamento Amor que Salva, que estão prontos a lhe ajudar, a lhe orientar, a lhe dar subsídios, para que você possa ser essa pessoa que vai ser usada por Deus grandemente. Mas aí você pergunta: mas pastor Fábio, eu não vejo em mim qualidades para isso. Que qualidades o evangelizador precisa ter? Primeiro, o evangelizador precisa ter amor pelas almas. Você já imaginou o que seria de nós se 2 jovens não tivessem amor pelas almas lá nos idos de 1909, 1910? Eles não saíram de qualquer lugar não, irmãos. Eles peregrinaram da Suécia para os Estados Unidos, num período de crise econômica. Eles estavam já radicados nos Estados Unidos e saíram dos Estados Unidos para o Brasil, para um lugar que sequer sabiam onde ficava. E vieram sem receber a manutenção de nenhum ministério e somente com o dinheiro da passagem e para um único dia de hospedagem. Vocês já imaginaram o que seria de nós se esses 2 homens não tivessem amor às almas? E a pergunta que não quer calar é: o que será das pessoas que estão lá fora, se nós não tivermos amor às almas?
Mas a segunda característica, a segunda qualidade que o evangelizador precisa ter é bom testemunho. Sabe, irmãos, um grande teólogo da história da igreja, ele disse o seguinte: pregue o evangelho, vírgula, se necessário, com palavras. Porque muitas vezes eu prego o evangelho com a minha vida. Você prega o evangelho com a sua vida. Às vezes você não está precisando verbalizar, mas a pessoa somente de olhar para você, vê uma diferença tão grande. E ele pode até não falar, mas lá dentro dele ele está: eu gostaria de ser como aquele meu colega lá da minha escola. Eu gostaria de ser como aquele meu vizinho. Eu gostaria de ser como aquele meu colega lá no meu trabalho. Ele está olhando para mim, ele está olhando para você, e está observando a nossa vida. Que testemunho será que nós temos dado? Mas o evangelizador, ele precisa ter prudência. Ele tem que ser uma pessoa prudente. Uma pessoa, irmãos, que tem cuidado aonde entra, com quem fala, o que fala. E ele precisa ter entusiasmo, uma pessoa que tem entusiasmo, que tem ânimo, que tem alegria em servir a Jesus. E o que é que o evangelizador deve conhecer, irmãos? Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. Ele precisa conhecer também os ensinamentos das seitas. Porque você saindo para evangelizar, você vai encontrar muitas pessoas que estão recebendo mensagens de diversas fontes. E essas mensagens muitas vezes trazem confusão a essas pessoas. E nós precisamos estar preparados para elucidar as dúvidas dessas pessoas e colocá-las na direção do alvo, que é Cristo. E nós precisamos conhecer também as evasivas dos não crentes, as desculpas que eles costumam dar para não receberem o Evangelho. Mas aí você poderia me perguntar, e já me encaminho para o término dessa mensagem: como podemos fazer isso, pastor? Além dos métodos que já dissemos no início, que eram utilizados pela igreja primitiva, hoje nós temos à nossa disposição duas grandes modalidades de evangelismo. Nós temos o chamado evangelismo pessoal, que é o método que tem por objetivo falar de Cristo individualmente. É falar de Cristo a uma única pessoa. Esse é o evangelismo pessoal. E como se realiza o evangelismo pessoal? Através de visitação hospitalar. Através de visitação nos lares. Através de visitação nos cárceres. E através de distribuição de literatura. Esse é o evangelismo pessoal. Objetivo alcançar pessoas individualmente. Mas a igreja, irmãos, ela também dispõe de uma outra modalidade chamada evangelismo em massa. E esse segundo modo de evangelizar, ele tem por objetivo alcançar pessoas coletivamente e não mais individualmente. Exemplos, irmãos, de trabalhos que nós podemos fazer utilizando o evangelismo em massa. Campanhas evangelísticas. Nós temos visto muitas igrejas fazer campanhas voltadas para os crentes, né? 7 voltas nas muralhas, 7 mergulhos no Jordão, e vai por aí fora. Mas nós não temos visto campanhas evangelísticas, que se coloque, por exemplo, um tema que, por exemplo, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E faz uma série de cultos voltados para pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Isso é campanha evangelística na igreja. Nós fazemos o trabalho de campo, trazendo as pessoas, e aqui são feitos cultos direcionados para as pessoas que foram convidadas e não para nós. E não para nós. Há alguns anos atrás, o culto de domingo não era chamado culto da família, ele era chamado de culto público. Por que culto público? Porque a igreja saía à tarde para fazer o trabalho de evangelização, para fazer o trabalho de culto ao ar livre, para fazer o trabalho de visita. À noite,
tinha no recinto várias pessoas não crentes e o culto, a mensagem era direcionada para essas pessoas. Por isso o culto público. Por isso o culto público. E nós não podemos perder isso, o evangelismo em massa. Culto ao ar livre. Eu fico imaginando, irmãos, se nós vimos, não sei se era um quarteto, um quinteto, como é que podemos denominar aqui, maestro, o grupo que tocou aqui hoje, né? Eu fico imaginando, o cooperador Washington, esse grupo tocando esse jazz bonito, esses bonitos que vocês tocaram, irmão, em cima de um caminhão, com equipamento de som de primeira, com os cantores maravilhosos que nós temos aqui, irmão. O que será que não iria acontecer nesse setor, irmãos? Se nós retomássemos essa modalidade de evangelização. Colocando os talentos que estão aqui, não somente para serem utilizados aqui, mas principalmente lá fora. E por último, irmãos, utilização de mídia. Um dos legados dessa pandemia, irmãos, talvez seja justamente esse, não é? Nós estamos começando a usar melhor as mídias que estão à nossa disposição. Por exemplo, compartilhamento de um culto como esse. Mas nós podemos fazer muito mais, irmãos, utilizando as nossas redes sociais, utilizando o nosso WhatsApp, Facebook, Instagram, e vai por aí afora. Fazendo, irmãos, uma divulgação dos trabalhos da igreja, mas principalmente transmitindo uma mensagem de esperança para os nossos amigos, para aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizades. Evangelizar, uma prova de amor a Cristo. Eu queria que você saísse daqui essa noite, meu querido irmão, impactado por essa palavra, sentindo que é possível repetir aquilo que a igreja primitiva fez. E para que você fique mais animado, saiba de uma coisa: haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. Ganhe almas, porque além de você demonstrar o seu amor a Cristo, você receberá recompensa da parte do Senhor. Amém.